Gente, aula passada, então, vamos voltar aqui. A gente falou da seleção natural. Dentro da seleção natural, a gente falou da seleção sexual, como ela pode parecer que distorce a seleção natural. Falou da seleção artificial e falou da deriva genética. E estamos falando do fluxo gênico, beleza? Então, a gente falou da deriva, do efeito fundador, do efeito gargalo de garrafa, que é bem tranquilo de entender. Vocês entenderam o conceito de fluxo gênico, que é quando o indivíduo de uma população vai para outra população, tá? E aqui, a gente, para começar a entender a realidade, a gente tem que dar uma complicadinha, porque o conceito de espécie que vocês aprenderam até agora é o conceito biológico de espécie, certo? Lembra lá no primeiro ano, conceito biológico? As espécies, então, é o conjunto de populações naturais que conseguem se reproduzir, né, e gerar descendentes férteis, não é isso? Conceito biológico. Aqui a gente tem um probleminha entre o conceito filogenético, tá? Eu vou ensinar para vocês o que é filogenia em aulas futuras, mas a filogenia, ela diz respeito ao histórico evolutivo da espécie, a quem é um ancestral comum e quem são os grupos irmãos da espécie, tá? Filo é de folha, então é quando a gente representa esse tipo de gráfico, tá? Um cladograma, parece uma folhinha que está representando a genética das espécies. Nesse cladograma aqui, nesse vértice aqui, a gente tem um ancestral comum. Essa espécie que era um ancestral comum, ela derivou dando origem para a espécie A e para uma outra espécie que nesse momento aqui derivou dando origem à espécie B e para a espécie C, tá? Isso vai ficar mais claro para vocês ao longo das aulas, não se desesperem. Por que que eu estou falando não se desesperem? Porque entender o básico de filogenia foi uma das coisas mais difíceis que eu entendi na minha vida, não entrava na minha cabeça. Então, eu presumo que outras pessoas vão ter esse tipo de dificuldade, tá? Então, calma que a gente chega lá. Por repetição, chega lá. O que que esse gráfico quer dizer? Que de um ancestral comum que já foi extinto, três espécies se originaram. Essa espécie A, que é bastante amarela, uma espécie B, que é manchadinha mais escura, tá? E uma espécie C, que é toda colorida. Tudo bem? Aqui eu coloquei o conceito biológico contra o conceito filogenético. E a gente poderia falar no conceito tipológico. Para a gente, o instintivo é a gente olhar e falar, ó, essa é uma espécie porque é mais amarela, essa outra espécie porque é mais pretinha, tá? E aqui tem várias espécies, uma de cada cor. A ideia é que a gente costuma fazer isso na prática, tá? O pesquisador que vai para o meio do mato, dificilmente ele tem a possibilidade de pegar esse lagarto que é laranja aqui e cruzar com um lagarto vermelho e esperar para ver se vai dar um descendente fértil, tá? Isso é praticamente impossível. Então, baseado normalmente na aparência, você pega e descreve novas espécies. Aí, com o tempo, você vai conhecendo melhor as espécies, né? Conhecendo melhor a região, e aí você vai entendendo se realmente são espécies diferentes ou se é um gradiente. Aqui a gente está lidando com um gradiente, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dentro dessa espécie existe uma plasticidade fenotípica, tá? E aí o que que acontece? A gente tem barreiras reprodutivas aqui que são barreiras geográficas. Então, essa população que está aqui nessa ponta, ela pode ter dificuldade para migrar para esse outro lado aqui, ó. Pode ter uma barreira aqui. Não uma barreira definitiva que faça com que essa espécie se separe para sempre dessa, tá? Mas é muito raro com que haja o contato de uma espécie com a outra, o cruzamento de uma com a outra. Então, do que a gente está falando? Do fluxo gênico. Há pouco fluxo gênico entre esses indivíduos, ao ponto que as espécies parecem ser diferentes, têm características diferentes, tá? Então, nesse território aqui, pela cor aqui, a gente vê que tem essas espécies
e elas não se comunicam muito umas com as outras, tá? A gente tem, por exemplo, essa xantrópica aqui e aqui, né? E aí, o que que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem um gradiente, tá? Então, essa espécie aqui, a vermelha, ela consegue se reproduzir com a amarela, ela se reproduz com a laranja, e depois aqui com a rosa e com a verde, ela já não se reproduz mais, tá? Então, o que que acontece? Como você define espécie, se a verde, que está no extremo geográfico, e a vermelha, que está no extremo geográfico, essas duas populações aqui, elas não conseguem se reproduzir entre si. Mas essa se reproduz com essa, que 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 se reproduz com essa. São a mesma espécie ou não? Vermelho e verde não se reproduzem. Mas essa se reproduz com essa, que 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 reproduz com essa. É uma espécie só ou não? Professor, Oi. mas, tipo, aí não fica muito foda, porque, tipo, biologicamente falando, era para ser de uma mesma espécie, só que por causa do fenótipo, né, acaba tendo Isolamento essa... reprodutivo parcial, né? Uhum. Tem um isolamento reprodutivo entre aqui e essas duas extremidades, mas isso daqui garante o fluxo gênico. E aí? Eu acho que não. Não é a mesma espécie? Bom, tipo, se levar em conta o conceito lá na biologia, não. Porque O não... conceito biológico não é. De fato, não é, porque esse não reproduz com esse, não encaixa, tá? Só que esse tipo de distribuição, gente, é o mais comum na natureza, vocês sabiam disso? Para insetos, sobretudo, tá? Num país continental como o Brasil, esse é o tipo mais comum. E o que que a gente determina que é espécie? Pela aparência, cada um é uma espécie. Pela biologia, dá um nó, tipo, esses dois são uma espécie, mas esses dois são outra espécie, mas esse daqui consegue reproduzir com esse e com esse. Então, eu não sei, eu vou chamar minha mãe, mais ou menos isso, sabe? Eles não sabem o que responder. Então, aqui se aplica o conceito filogeográfico de espécie, né? Filogenético de espécie. Então, o que que acontece? É uma espécie com uma grande plasticidade fenotípica, ao ponto que essa plasticidade é tão grande que algumas das variantes dessa espécie, das variedades, das raças, elas não conseguem cruzar entre si, tá? Os cachorros se encaixariam nesse exemplo aqui? Vamos voltar nos cachorrinhos. Tem cachorro aqui. Você acha que os cachorros com essa variedade se encaixam no exemplo dos lagartinhos? Ricardo, eu acho que não, porque mesmo tendo a dificuldade por causa do formato, do tamanho, eles ainda conseguem se reproduzir, todas as espécies, pelo menos até onde eu sei. Não tem nenhuma variante assim que não reproduza. Uhum. E, gente, isso acho mesmo, sabe por quê? Porque não tem resposta para isso. Por isso que tem centenas de conceitos de espécie para tentar resolver esse tipo de Ricardo problema. quebrando a gente. Não, eu Não estou pensa? mostrando o problema. Isso é o problema do biólogo, tá? Isso é, você encontra essa realidade aqui, você vai todo feliz. Essa é a espécie A, essa é a espécie B e, ô mãe, o que que eu faço aqui? Não sei. Eles são tão diferentes ao ponto que você consegue reconhecer a qual população pertence e qual lagarto, mas eles são tão semelhantes ao ponto de você poder considerar também que é uma espécie só. Qual que é o limite entre você separar ou juntar? Esse é o grande dilema de quem organiza a diversidade. Eu separo tudo ou eu junto tudo? Eu separo tudo ou eu junto tudo? E tem dia que você acorda querendo separar tudo e tem dia que você acorda querendo juntar tudo. Quem já trabalhou nessa área é assim, tá? E aí? É Você taxonomia, Ricardo, que mexe com isso? dentro da área de taxonomia, Mas, taxonomia sistemática. mas é bom senso que faz isso? Como que é? Não, Nessa parte aí? não. Tipo, é o que eu acho.
Você vai tentar fundamentar. Eu lembro que um dos meus melhores amigos, ele tá na área de taxonomia, né? A gente trabalhou junto até o mestrado e no doutorado eu fui para ecologia, ele foi para taxonomia. Aí ele falava assim, ah, cara, fico chateado, porque você tem uma tese de doutorado, eu não tenho tese nenhuma, não sei o quê. Aí eu deixei ele sofrer alguns meses antes de contar para ele que ele tinha mais teses do que eu, né? Aí eu falei, não, porque você tem uma hipótese, você vai lá, testa, e não sei o quê. Aí eu falei assim, ô Carneiro, cada espécie que você publica é uma hipótese, cara. Cada espécie é uma tese. Cada vez que você organiza o grupo, o gênero, né? Então tem espécie, gênero, família, né? Ordem, família, tem os níveis taxonômicos. Aí eu falei assim, cada vez que você organiza um gênero, você está fazendo é uma tese, cara, uma teoria, uma hipótese. Ele, puta, é verdade. Toda vez que a gente chama uma espécie de espécie, isso é uma construção teórica, porque na realidade, na vida, o que a gente tem são gradientes genéticos, tá? Então a importância dessa aula é isso. Agora eu quero que vocês comecem a enxergar a vida como gradientes. Uma espécie não é algo estático, com fronteiras delimitadas, específicas, né? A gente tem essa mania, mas não é assim que funciona, tá? Quase tudo na vida é gradiente. O problema é que a gente se formou numa sociedade que tem uma formação cristã e maniqueísta de bem e mal, e a gente fica buscando polos em relação a tudo, tá? Inclusive na hora de olhar para as espécies. Isso aqui é o modelo que mais se repete na natureza, esses gradientes malucos, tá? De acordo com a geografia aqui, os extremos não se reproduzem, os intermediários se reproduzem, tá? E aí o que que acontece? Existe fluxo genético. O gene que está aqui pode vir parar aqui, demora muito, a taxa é muito baixa por conta das ocorrências dos cruzamentos, entendeu? A probabilidade é muito baixa, mas acontece essa migração genética. Enquanto que aqui a migração é muito mais intensa, tá? Esse é o modelo. E aí, como é que você lida com isso? Deu para entender o problema da biologia? Vou contar a história agora, que agora tem uma história muito massa, tá? Qual que é essa história muito massa? Vocês sabiam quantas espécies de elefantes a gente tem? Alguém faz ideia? Mas, tipo, elefante, você conta mamute, essas coisas, não? Não, Ou, vivos. sei lá, acho que menos de 10. Menos de 10. Alguém sabe quantas espécies de elefante a gente tem? Não, mas eu chutaria mesmo que o Thiago, menos que 10. Pô, menos de 10 vocês estão de sacanagem, velho. Menos de 10 é qualquer coisa. Tem duas. A gente tem o elefante africano e o elefante asiático, não é isso? Não tem aquele elefante que é mais acinzentado, com a orelhona para cima, grandão, que é o africano, né? Que a gente lembra disso. Não tem outro que é o mais amarronzado, com a orelhinha para baixo, mais curvadinho, que a gente costumava encontrar em circo, que é o asiático. Procura aí na internet, olha, os dois. Duas espécies de elefantes, tá? Aí a disciplina mais interessante que eu fiz no meu doutorado foi História da Zoologia. E o professor foi contar pra gente dos elefantes. Ele falou assim: quantas espécies de elefantes existem? Aí os alunos nota 10 lá da zoologia, duas, e falaram as espécies, que eu nem imagino quais sejam, tá? Aí beleza, tem duas espécies de elefante. Ele falou assim: então, nem sempre foi assim. A gente pensou que ele ia contar uma história evolutiva de alguns milhares de anos. E aí ele começou a contar a história. Assim, vocês lembram de, de Catargo? Vocês lembram de Catargo? Vocês lembram das guerras púnicas? Por favor, alguém fala que Ah, é lembra. pra gente essa pergunta? É, É, eu lembro mais ou menos. O Robertinho ele falou. tá. E que foram as guerras púnicas? Tá que pariu. Ai, cara, faz tempo, cara. Pô, Ricardo, desconta aí, cara. Não, pô.
Aí você me quebra, pô. Bom, Catargo entrou em guerra com Roma, tá? Aí o que que acontecia? Catargo invadia Roma e Roma era muito mais poderosa que Catargo. Aí, um general muito astuto teve uma brilhante ideia, falou assim, vou pegar todo mundo de surpresa. O que que eu vou fazer? Ao invés de eu pegar meus barcos e ir direto para Roma, eu paro ali na Península Ibérica, dou uma parada entre Espanha e Portugal ali, que eu não sei direito onde eles pararam, e vou por terra. Vou pelos Alpes italianos. Ele passou pelos Alpes, cara. Marchou com o exército, foi pelos Alpes, foi juntando bárbaro e entrou pelas costas de Roma. Roma esperando Catargo no litoral, ele entrou pelo continente, pelas costas das linhas de defesa, tomando tudo. E esse general, seu Aníbal, né? Acho que é Aníbal. Deu branco agora, eu acho que é o Aníbal. Ele pegou e foi tomando tudo, e Roma não conseguia recompor a defesa. Isso aterrorizou o Império Romano, porque ele usava elefantes no fronte, elefantes de guerra, ele atacava com uma carga de elefantes. Imagina, Roma fazia aquela formação de tartaruga típica, ele pegava um monte de elefante e jogava em cima que pisoteava os romanos, tá? Elefantes armadurados. Então, imagina isso, uma guerra feita com elefantes trucidando Roma, tomando um monte de cidade. E conta a história que ele só não tomou Roma porque Catargo mandou ele voltar para casa antes que ele tivesse a vitória decisiva. Porque os políticos tinham medo que se ele tomasse Roma, ele seria tão poderoso que ele tomaria Catargo também, tá? E aí, sim, Alexandre o Grande também usava. E aí o que que aconteceu? Roma levou uma sova tão grande, né? Que ficou traumatizada com os elefantes, mas muito traumatizada. Aí esse general voltou, ele foi para Catargo, aí Roma invadiu lá na África de novo, e aí tinha um novo general importante lá que usou um monte de trombeta para assustar os elefantes. Então, quando foi lutar com esse general dos elefantes, ele assustou os elefantes e conseguiu ganhar a batalha, enfim. Aí derrotaram Catargo, Roma derrotou Catargo e assinaram um acordo que eles nunca mais poderiam ter exército nem criar elefantes, tá? Bom, essa é a parte que a história conta. Só vocês olharem no livro de história, tá tudo lá. E, aliás, é uma história muito massa do ponto de vista de estratégia, assim, o cara era fenomenal, né? Mas Roma ficou tão traumatizada e isso entrou de um jeito tão profundo na cultura romana que são muitos os artefatos, né, potes e tudo mais com cabeças de elefante, e, e começaram a investigar e acharam que o imperador ele tinha 3 batalhões de legionários, tá? Um batalhão ele cuidava do império para proteção do império. O segundo batalhão ele tinha como missão a expansão do império. E o terceiro batalhão era matar elefante. O que que aconteceu? A Roma, o terceiro batalhão, ele passou o norte da África caçando e matando elefantes. Onde viam um elefante, eles matavam. Eles caçaram elefante por todo o norte da África até chegar na região do Saara, né? E foram para o Oriente Médio caçando elefantes e sabe-se lá até onde eles chegaram, tá? Como descobriram isso? Os biólogos, depois de muito tempo, começaram a achar ossadas de elefantes em locais que eles nem imaginavam que existiam elefantes, tá? Em locais até que estavam desertificados. E aí foram ver, deve ser um mamute antigo, tal, vai fazer a data e bate a datação do carbono do Império Romano. Fala, eita, o que está acontecendo? E aí eles pegaram e acharam que era as primeiras ossadas, né, foram ali perto da região de Catargo. E comparando os ossos dos elefantes da Índia, dos elefantes da África, que a gente conhece, os vivos, com esses daí, ele era diferente, era intermediário. Assim, é uma espécie nova. E aí era uma espécie extinta de elefante. Só que conforme as pesquisas aumentaram, né,
encontraram cada vez mais e mais ossados de elefantes. E aí eles perceberam, na verdade, que era um gradiente. Existia uma única espécie de elefantes, que era um gradiente igual desses lagartos aí, lá do sul da África até na Índia, parte da China, tá? E o que aconteceu? O Império Romano dizimou o gradiente por conta desse terror da guerra, do trauma da guerra, tá? Então, as duas espécies de elefante que nós observamos hoje, elas foram criadas artificialmente pela presença humana, né? Nós extinguimos o gradiente. E aí é de se pensar outra coisa também. Os elefantes são eles que plantam as florestas africanas. Vocês sabiam disso ou não? O que elefante come? O que elefante come? Alguém? Ninguém? Vocês estão de É sacanagem hoje. folha, não é? Ele é tipo um passarinho, só que elefante? Tipo, É um passarinho em tamanho gigante. Ele come folha de árvore, vem com semente junto. Imagina a panela de cocô de um elefante, o tanto de adubo que já tem para a semente brotar. Então ele vai enriquecendo o solo onde a semente vai brotar. E isso permite com que a árvore cresça até uma idade que ela consiga resistir às intempéries, entendeu? São grandes semeadores de florestas. Então, teve uma época, um gênio norte-americano, ele achou que os elefantes estavam matando a floresta por pisotear o solo, tá? E aí mandou matar. Quando mataram os elefantes, aí acabou a floresta de vez, né? Porque eram eles que plantavam a floresta. É a mesma função da anta na Mata Atlântica. Você fala, para que que serve uma anta? Se você visse um cocô de uma anta, parece uma bola de beisebol, cara. As menores, o cocô dela é igual uma bolinha de golfe, né? E ali dentro tem semente cheia de adubo em volta, né? O cocô desses bichos, o bicho come a semente, ele já solta ali uma bombinha já com o adubo e a semente ali e um ambiente extremamente que retém umidade para germinação, tá? Esses grandes mamíferos, eles são responsáveis por replantar, né, os grandes mamíferos herbívoros, consumidores de primeiro grau, eles são grandes responsáveis por replantar as florestas, tá? E aí, numa tacada só, eles dizimaram os elefantes e acabaram com as florestas do norte da África. Olha que bonito isso, né? Esse é o tamanho da intervenção humana. E agora a gente começa a se perguntar: isso a gente tem relato histórico que pôde ser construído porque os elefantes foram a peça central da derrota de Roma. E os outros animais que não estavam nessa história bélica, militar? Como a gente mudou esse mundo? A gente mudou muito, tá? Então, a natureza, ela existe assim, ela não existe bonitinha dentro de categorias como a gente gosta, tá? A natureza não existe do ponto de vista de espécies da Arca de Noé, que você fala, ah, vamos pegar um de cada. Não dá nem para pegar um de cada. Naturalmente, a gente só tem gradiente. Naturalmente, a gente tem gradientes de sexo dentro dos humanos, né? Tem o masculino, feminino e intersexual. Então, estou falando de biologia, não estou falando nem de sociedade, nem de cultura, né? A gente tem gradientes de comportamento dentro da mesma espécie, né? Você está falando de ser humano? Não, estou falando de inseto mesmo, né? Tem inseto que tem gradientes de comportamento reprodutivo. Então, para entender a natureza, vocês agora que estão mais amadurecidos, vocês precisam agora entender a natureza do ponto de vista de fluxo. Fluxo de energia, fluxo gênico. Faz sentido isso? A natureza existe pelo fluxo de energia. A diversidade existe pelo fluxo gênico, tá? E as espécies não são entidades fixas. Normalmente elas são gradientes, prontos para se diversificarem em novas espécies, tá? E aí a gente tem a diversidade intraespecífica. O que que é essa diversidade intraespecífica, né? As variações do fenótipo, elas podem ser devido à ausência ou presença de um alelo. Então, por exemplo, cor da flor de ervilha tem uma mutação, some um alelo, ou ele está presente. Influência de dois ou mais genes sobre uma característica, como a pelagem dos cavalos, a altura do ser humano. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou resgatando aqui nesse slide para vocês lerem depois,
que a variação genética, né, que significa plasticidade fenotípica, então o que que é isso? Essa alternância de características para a mesma espécie, ela se deve à variação genética, que é o reflexo direto do que vocês aprenderam dos modelos possíveis da genética, tá? Então, quanto ao genoma de um indivíduo, o quanto ele varia depende da quantidade de loques gênicos que é heterozigota, tá? Para a gente entender quanto que existe de variação genética dentro de uma população, a gente tem que olhar para o conjunto de genes que eles têm e ver quantos desses genes se apresentam de forma heterozigota, tá? Porque às vezes tem uma espécie que tem uma variação genética intraespecífica muito pequena, porque ele só possui genes homozigotos, não existem dois alelos, tá? Então, quanto mais genes tiverem pelo menos dois alelos, maior a variação genética dentro da espécie, tudo bem? Então, a drosófila, por exemplo, ela é heterozigota, essa mosquinha fofinha, essa daqui é a mosquinha que fica na sua banana, na cozinha, tá? Ela é heterozigota em 14% dos seus loques gênicos. Então, essa é a capacidade de variação da espécie, 14%. Então, 86% dela é um único gene para todo mundo, tá? E é isso que é interessante. Eu não tenho dado para o ser humano, mas não é muito diferente disso, não. A gente é muito parecido, tá? A nossa variação entre específica, ela é muito pequena. Embora a gente tenha uma plasticidade fenotípica muito grande do ponto de vista de aparência, né? A gente reconhece como muito grande essa diferença, né? Mas ela não é. Continuando, diversidade intraespecífica, então, ela vai ocorrer por conta de mutação ou duplicação de um gene, tá? E aí, somente as mutações em células reprodutivas são carregadas para a descendência. Eu já devo ter falado isso umas 10 vezes, vou repetir de novo. Né? Uma mutação que acontece na mitose não tem problema, né? Vai ficar no seu corpo. A mutação da meiose vai para o seu espermatozoide ou para o seu óvulo, e aí sim tem uma chance de que o seu filho fixe essa característica na população, tá? Aí, um alelo danoso, se for recessivo, pode persistir na população protegido pelo gene ser heterozigoto. Temos muitas doenças, né, que se mantêm na população, não desaparecem, porque existe a dominância entre alelos, né? Se o danoso for recessivo, ele vai ficar mascarado dentro da população e é um ou outro indivíduo que é selecionado. Agora, se o danoso ele for dominante, o que acontece? Os indivíduos que têm esse problema acabam morrendo, só vão sobrar os recessivos, tá? Então, normalmente, as doenças, quando vocês forem fazer exercício de genética, né, as doenças, elas são recessivas. E até o conceito de doença, ele é uma coisa abstrata, né? A gente chama de doença uma alteração genética e a gente também chama de doença uma infecção virótica, viral, tá? O que é doença? De novo, a questão do nanismo. Nanismo é doença? Até pouco tempo era. Ou será que é só uma característica da diversidade humana? Diz Né? que BO, hein? É BO. Ô, Nanismo é doença? ô, Ricardo, tipo, doença é o que pode provocar alguma alteração no metabolismo, né? Que não deixa funcionar adequadamente. Daí, tipo, não seria mais ou menos isso? Então, é isso, mas tem coisa que altera o seu metabolismo mais para o bem. Qual que é a definição de doença adequada nos dias de hoje, né? Todas as formas de nanismo, elas são doenças ou não? Por exemplo, um nanismo que faz com que os órgãos fiquem comprimidos e diminua a expectativa de vida da pessoa, ele pode ser considerado doença? E um nanismo que não faz isso, que só muda a estética da pessoa, é uma doença? Né? Então a gente tem que pensar nesse ponto de vista. A diversidade, ela vai quebrando quase todos os nossos preconceitos, tá? E eu estou tentando focar nisso porque a diversidade é a coisa mais importante que eu posso ensinar para vocês, no nível biológico. Eu passei anos falando para vocês de diversidade em nível cultural,
para tentar agora, a partir desse momento, mostrar a diversidade no nível biológico, para vocês entenderem que a diversidade, ela existe tanto do ponto de vista genético, tanto do ponto de vista molecular dentro de você, tanto no ponto de vista da população, da espécie, da comunidade, do ecossistema, né, na cultura, na sociedade, nos comportamentos seus do dia a dia. Existe a diversidade dentro do padrão de organização do seu cérebro, né? Entender esse padrão de diversidade, entender o mundo como um gradual, um gradiente, que tem sim extremos, e esses extremos às vezes nem tão isolados, estão conectados, né? A gente perceber isso muda a visão de mundo, tá? E aí faz com que vocês realmente acessem uma categoria de conhecimento mais aprimorado em relação à realidade, tá? E aí a gente tem alguns exemplos interessantes, por exemplo, o alelo danoso, que a gente acha que é doença, ele pode ser útil se o ambiente muda, tá? O que é uma doença hoje pode ser o motivo de sobrevivência amanhã. O exemplo aqui, eu vou citar de novo em algum momento, mas eu só coloquei aqui para eu lembrar, é anemia falciforme. Eu tenho traço da anemia falciforme. Significa que metade das minhas hemácias são redondinhas, a outra metade tem formato de facão. Isso é ruim. Depois de 3 minutos de atividade muito intensa, eu morro no gás. Então, se eu vou lutar jiu-jitsu ou kendo ou qualquer outra coisa, eu tenho 3 minutos, que é o tempo que a minha reserva de oxigênio dura. Depois eu vou ter que descansar uns 10 minutos, aí eu aguento de novo mais 3 minutos no nível absurdo de exercício, tá? Uma pessoa que tem só falciforme, então, portanto, é recessivo, né? Essa pessoa ela tem dificuldade até em repouso, às vezes a falta de ar. Se ela se emociona, já dá falta de ar, entendeu? Ela não consegue fazer exercício. Uma pessoa normal não tem esse tipo de problema. Normal é ter a redondinha. Uma pessoa normal, quando é infectada pela malária, a malária consegue infectar a hemácia no formato redondinho, mas não consegue infectar a hemácia falciforme. O que que significa? Se eu pegar malária, eu não morro. Eu vou passar mal pra cacete, mas eu não morro, porque eu tenho o traço dessa doença, tá? Isso é o suficiente para diminuir a minha chance de morrer por malária, tá? Então, como essa doença chegou até mim? Como que ela não foi extinta, já que ela surgiu há milhares de anos atrás, né? Ela chegou até mim porque o advento da malária sobre a população que tinha essa característica fez com que isso fosse selecionado naturalmente e se tornasse uma característica valiosa para a sobrevivência da população. Ah, mas eles não têm resistência física igual a dos outros. Não, mas eles não morrem pela malária, tá? Então, a gente não sabe. Esse exemplo aqui é só para criar a problematização. O o que de fato vai garantir a nossa sobrevivência no futuro? Quando a gente pensa na eugenia, que eu trouxe para vocês, a ideia do pessoal lá do Galton, né, era de que se eu selecionasse apenas o que funciona bem, é o que garante. Mas se surge uma doença, né, às vezes o que não funciona como era o previsto é o que garante a sobrevivência, como a gente já tem exemplo aqui. Aquela população primitiva africana sobreviveu por conta disso. Onde a incidência de malária era maior, né? É onde você mais tem a quantidade de pessoas que têm o traço da anemia falciforme. Entendeu? O que garante a sobrevivência é a diversidade, tá? Às vezes o que a gente chama de doença é o que garante a sobrevivência do indivíduo. E isso não é tão exceção assim. Isso é muito mais comum do que parece. Beleza? Professor, uma coisa, mas tipo, primeiramente ela surgiu com uma mutação, né? Tipo, foi Uma lá mutação. no Detectaram. Foi uma mulher ainda que surgiu. Uma única daí mulher. é uma proteína, né? Certo? Isso, mudou a proteína, mudou o formato. Entendi. Daí depois você tá falando que herdou para os outros, né? Isso, os Essa filhos dela característica. nasceram com isso, né? E aí os filhos dos filhos começaram a ter a doença. Então, os primeiros filhos só tinham o traço. Então, eles conseguiam fazer todas as tarefas Uhum, para sobreviver. E aí a doença ela se instaura quando essa característica ela se soma na forma de recessiva, entendeu? Na entendi. verdade é codominância, não é dominante, entendeu?
quando em homozigose desse traço aqui aí da zebra. Aí a pessoa naquela época morria. E aí o que que acontece, né? A maioria das mutações não traz variação genética, vocês já aprenderam isso. Às vezes eu estou trocando uma letrinha lá e o códon vai chamar o mesmo aminoácido. Vocês lembram do código genético? Vocês lembram como trocar a terceira letra, principalmente, quase sempre chamava o mesmo aminoácido? A- né? Então, há uma grande chance da mutação não modificar a proteína, na prática. Isso, então, pode acontecer a mutação e não vai acontecer nada na variação genética da população. Pode acontecer a mutação, modifica a proteína ao ponto que a proteína se torna inútil, né? Ela não funciona, e aí o indivíduo não sobrevive. Para a mutação trazer variação genética, além dela modificar a proteína, ela tem que criar uma nova condição que não é letal, que é muito pouco provável, tá? É muito difícil surgir um alelo que não crie uma desvantagem tão grande pelo mau funcionamento que faça desaparecer os indivíduos que tenham aquela característica, tá? O que mais? Reprodução sexuada, né, que vai misturar os alelos existentes, novas combinações a cada geração, e os três mecanismos que contribuem: o entrecruzamento dos cromossomos, o crossing over, né, vocês lembram disso? Permutação gênica, que acontece na meiose, lembram, né? Se não lembrar, por favor, dê um jeito de lembrar. A segregação independente dos cromossomos, isso é importante também para quem baralha, e a fertilização. Esses três aspectos. Só para lembrar. E agora nós vamos à origem das espécies, aos mecanismos de especiação. Tudo bem? Os dois principais mecanismos de especiação. Nós temos a vicariância e nós temos o efeito fundador, tá? Vicariância, uma única população, acontece um cataclisma, alguma coisa que cria uma barreira física, tá? Pode ser um deslizamento, uma inundação. Essas populações são permanentemente isoladas. Um terremoto é coisa grande normalmente. Por serem permanentemente isoladas, conforme o tempo passa, o que que acontece? Elas estão à mercê de sua própria variação. Mutações acontecem aqui e aqui, de forma aleatória, tá? Aí a deriva genética acontece aqui e aqui. Ao longo do tempo, mesmo que esses ambientes sejam parecidos e não exista uma seleção natural diferente entre eles, tá? A própria deriva genética vai sumir com alguns alelos, vai manter outros, e como isso é feito de forma aleatória, essas populações se tornam diferentes. Diferentes ao ponto de que elas não conseguem mais se intercruzar e produzir descendentes férteis, tá? Quanto tempo isso, Ricardo? Muitos milhares de anos, tá? Vai depender do ciclo de vida da espécie. Então, populações que têm um ciclo muito rápido, como insetos de 28 dias, pode ser que em 1000 anos você já tenha espécies diferentes. Estou dando um chute aqui, tá? Agora, para elefantes, que o ciclo é muito lento, você precisaria de centenas de milhares de anos para conseguir separar essas duas espécies. Deu para entender isso? Vamos lá. Sim. Efeito fundador. O efeito fundador, você tem uma população original e algum evento promove a dispersão. Uma pequena população vai parar em outro canto. E aí acontece a mesma coisa, tá? Se esses dois territórios aqui, ó, tanto da vicariância como os dois territórios do efeito fundador, tiverem características ambientais distintas, o processo é acelerado, tá? Porque a seleção natural vai atuar fortemente nessas populações, selecionando características diferentes, né? Portanto, alterando o genoma ao longo do tempo, tá? Depois de muitas gerações, o genoma vai sendo alterado. Qual o exemplo de vicariância? Exemplo de vicariância
é o mais comum. Qualquer coisa, uma queimada muito grande que derreta esse habitat, por exemplo. Vamos imaginar, tem uma espécie de sapos aqui numa região de floresta, ou no cerrado. Tem uma queimada muito grande, tá? Aqui, pega metade desse território. Qual a chance dos sapos sobreviverem na queimada? Quase nenhuma, né? Aí o que que acontece? Eles ficam separados. E aí, se esses sapos não têm a capacidade de dispersão, né? Se eles não têm o costume de irem muito longe, né? Tá feita a barreira física. Eles não conseguem se comunicar mais, corta o fluxo gênico, é uma questão de tempo até se tornarem uma nova espécie, tudo bem? Então, pode acontecer, por exemplo, quando a Laurase gondwana se separou, pode ter acontecido isso. É bem provável que tenha acontecido isso em massa, vicariância em massa, quando a África se separa do Brasil aqui, né? Da América do Sul. A gente olha para a savana africana e reconhece muitos aspectos da fisionomia vegetal no Cerrado brasileiro. A gente olha aqui para a faixa da Amazônia, né? E da Mata Atlântica aqui, e a gente reconhece muitos aspectos das florestas aqui, ó, da região central da África, tá? A região onde tem gorila e tudo mais. Não é tudo muito parecido? Houve a vicariância, e aí começou a diferença entre os organismos, tá? Então, pode ser que a onça ela tem um ancestral comum ao leopardo? Sim, eles são até parecidos, tá? Aí tem que investigar caso a caso. E o efeito fundador, né? Vamos pegar esse exemplo aqui da separação de Gondwana. E o efeito fundador, né? Vocês sabem como que as capivaras chegaram aqui? Essa é boa, velho. Vou fazer jus ao apelido agora, Daniel. Como que as capivaras chegaram aqui? De canoa. Aconteceu alguma coisa que as capivaras surgiram na América, né? Muito depois da separação. Então, quando ainda era, né? Tipo os índios. O que que aconteceu? Eles chamam de balsa. Deve ter acontecido algum desastre natural lá na África. E aí, uma espécie ancestral africana subiu em cima de um amontoado de madeira. E aí, as tempestades trouxeram eles para a costa da América do Sul. Eles se espalharam, se deram bem aqui e deram origem à capivara, tá? Então não é uma canoa bonitinho, não vieram remando tal. É o puro acaso do acaso. Quando eu li a reportagem de divulgação científica do artigo, eu falei, eu não acredito, cara. Tipo, é o improvável do improvável. É aquela coisa que quebra o cientista no meio, porque ninguém usando a parcimônia, eu já falei da parcimônia para vocês, né? Se você usar a lógica de passos mínimos, que a vida não é tão complicada assim, você jamais consegue descobrir a origem da capivara. A capivara foi o cúmulo da exceção, né? Teve que somar um monte de coisa improvável para as capivaras saírem da África, baterem aqui e darem origem às capivaras, tá? Então, capivara veio de canoa, fica a piadinha aí. Depois vocês podem procurar a matéria recente, acho que eu li isso ano passado, tá? É muito bizarro, Ricardo. Eu falei dos índios porque eu vi uma coisa parecida, que tipo, que talvez uma população da Ásia tenha vindo aqui para América do Sul e se instalou aqui. Por isso que os indígenas do Brasil, a maioria tem traços de ser mais, tipo, asiático, sabe? Eu não mostrei para vocês meu exame de DNA? Mostrou. Então, vocês viram, né? Que eu tenho DNA japonês? Então. Então, é por isso, eles vieram, só que eles não vieram de Canoinha. Isso é uma hipótese, só que a gente está descartando essa hipótese ultimamente, né? Provavelmente eles vieram via Sibéria ali, Sibéria, Alasca, América do Norte, América Central e bateram aqui. Os tupis, pelo menos, a gente não sei dos outros, das outras etnias, tá? Por exemplo, ninguém sabe Ilha de Páscoa, de onde que eles vieram. Se eles vieram direto da Indonésia, do Japão ali, ou se eles vieram da América para lá. Tem uma dúvida disso. Então, é bem complicadinho. A coisa muda tanto
que eu vou dar aula de evolução humana para vocês, eu vou ter que atualizar, porque descobriram essa semana, saiu a notícia de um novo povo, de um novo humanoide, né? É o Homem-Dragão, que é na região do Rio Dragão, da China, né? Tem um novo humanoide que descobriram só agora a existência dele. Ele coexistiu com o Neandertal, Homo neanderthalensis e com o Homo sapiens, e ele cruzou, então provavelmente a gente tem DNA de Homo dragão também, tá? O dragão é por conta da localização geográfica, tá? Esses humanoides primitivos que já estão extintos, o nome deles sempre é relacionado, tirando o Neandertal e o Homo sapiens, os que vieram depois, agora nesse período mais moderno de descoberta, o nome que é dado é o nome da onde foi descoberto, tá? Então a região ali geográfica que acaba atribuindo o nome, né? Mas descobri essa semana o Homem-Dragão, pelo menos eu vi a notícia essa semana. Olha lá, o Cauã, para de julgar teu avô esquisito, ô, Cauã, certeza que você tem DNA de Homem-Dragão também. Parece alien, nada. Achei mó bonitão, cara. Achei mó bicho da hora. Assim, puto, que testona bizarra, velho. Aquilo ali. Imagina jogando bola, seria um ótimo zagueiro, né? Vocês já pararam pra pensar o que tem na cabeça de um zagueiro? Alguém já cabeceou uma bola já de futebol? Imagina, o cara dá um chute, atravessa o campo inteiro, aí o cara vai lá e enfia a cabeça na bola. Mas jamais, velho. Jamais. Vai o Roberto Carlos chutar a bola na falta no gol, o cara tira de cabeça. Mas nunca, jamais, velho. Né? Um homem-dragão seria bom. Vocês põem a cabeça na bola, jogando bola? Mas nem ferrando. Nem ferrando. Quando eu jogava no gol, se a bicuda era muito forte, eu não tirava com a mão, usava o pé para tirar, todo mundo, você é louco? Eu falei, louco, eu sei que vai pôr a mão nisso aí, não escreva amanhã. Você tá de brincadeira. Com aquele cabeção do Homem-Dragão ia dar bom, ia dar muito bom. Né? Uma testa assim, protuberante, aquilo ali era bom para ser zagueiro da seleção brasileira. Enfim, aposto que não ia tomar 7-1 se tivesse um monte de Homem-Dragão na defesa. Continuando, já dispersei demais. A vicariância em detalhes, então. O que que acontece? A gente tem uma população inicial que para representar são todas quadradinhas, tá? E aí ocorre o isolamento geográfico. Essa população se separa e a gente vê que fica quadradinho para os dois lados, porque elas são muito parecidas. Aí começam a surgir as mutações ao acaso nas duas populações. Então, obrigatoriamente, as mutações que surgem aqui, elas são diferentes, tá? Não tem um roteiro de mutação. Mutação é totalmente aleatória. Pode acontecer, pode não acontecer e pode acontecer nos mais diferentes locais do organismo, tá? E aí tem mutação, seleção, mutação, seleção, mutação, seleção. O que era quadradinho vira cruz aqui. E o que era quadradinho vira estrelinha, tá? Porque normalmente o ambiente fica diferente também. E aí nós temos raças ou subespécies. Isso passa mais tempo ainda e aí, essa diferença que já é notável do ponto de vista da observação, às vezes ela não é suficiente do ponto de vista genético para promover o isolamento reprodutivo, tá? Ela é notável, é uma formação de uma raça isso. Quando passa mais tempo ainda, as diferenças se amplificam, olha a amplificação das diferenças, e aí existe de fato isolamento reprodutivo. A partir do momento do isolamento reprodutivo, nós temos uma nova espécie, tá? Esse gráfico aqui explica muito bem o processo da vicariância, que é o principal processo de especiação. Dúvidas até agora? Professor, essa raça pode ser o gradiente ou nada a ver? As raças já são o gradiente já, né? Quando raças ou subespécies é isso aqui, ó. Isso aqui são raças ou subespécies. Entendeu? Só que ao mesmo tempo que elas ficam muito tempo sem intercruzar, sem ter o fluxo gênico, de vez em nunca um safadinho sai daqui e vai, faz safadeza com esse aqui, aí esse faz safadeza com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Aí o gene que veio daqui vai e bate aqui, ó. E vai daqui, 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 chega aqui e aí pronto. Não morreu o descendente, não vai mais. Então fica distribuído nesse território. A mesma coisa aqui, ó. Entendeu?
Então, pode ser que, sei lá, levando em consideração centenas de anos, um espertinho que vem ocasionalmente e cruza aqui, esse gene ocasionalmente pode vir parar aqui. Então, existe um fluxo gênico muito lento aqui. Então, ao mesmo tempo que existe a tendência de vicariância pelo isolamento dessa população você tem um fluxo gênico muito lento que acaba atrapalhando a especiação. Entendeu? São duas forças distintas. Entendi. Uma cria uma diferença entre as espécies, mas o fluxo gênico contribui para ficar parecido, tá? Agora a Professor, parte A. Oi, pode falar. eu acho que o Cauã ele não entendeu os dois tipos, né, de isolamento reprodutivo. Ele falou lá no chat. A diferença entre os dois tipos de isolamento reprodutivo. Ô Cauã, isolamento reprodutivo é qualquer coisa que não permita a reprodução, tá? E tem muitos tipos, já ensinei para vocês em aulas anteriores. Mas só para resgatar aqui, você pode ter isolamento reprodutivo pelo fato o mais comum insetos, tá? Insetos a gente julga que é uma espécie diferente, não é pela aparência, é pelo formato da piroca, certo? Então você olha a armadura peniana do bicho e se a armadura peniana é muito diferente, cara, os negócios parecem umas esculturas modernas, assim, sabe? Saem uns espinhos. O bagulho é muito louco, tá? É meio que um modelo chave e fechadura. Se muda a armadura peniana de uma forma muito drástica, não encaixa no aparelho reprodutor feminino, tá? Então é uma espécie diferente. Às Ô, vezes você olha professor, Oi. eu tava querendo dizer, entre aqueles dois nomes ali, vicarância, ali do slide atrás, mais um para trás, a diferença entre vicariância Vicariância e e... efeito fundador? qual que é a diferença maior deles? A maior é o seguinte, a vicariância é uma única população que é rachada no meio por um evento físico, sabe? Algum cataclisma climático, alguma coisa assim, tá? Uhum. O efeito fundador é a capivara, tipo, a população original, que era javali, vamos supor, não sei, tava lá na África de boa, e aí um bando de perdido pega um toco e vem parar na América do Sul. Ah, tá, então um tem barreira física, outro não. É? Não, Ah, existe a tá, barreira física, só que um é pela dispersão. Entendeu? É só entendi. isso. É um detalhezinho. No fundo é a mesma coisa. É uma população original se separar, E esses tá? dois aí são dois tipos de isolamento... Como que é? Isolamento... Não, isso é isolamento geográfico. Ah, tá, entendi. Isolamento geográfico aqui. Reprodutivo pode ser tanto no encaixar o aparelho reprodutor, pode ser diferença de tamanho, pode ter isolamento reprodutivo pelo comportamento, a seleção sexual muda, tá? Pode ter isolamento reprodutivo pós-gamético, então o que é pré-gamético? Então os gametas mudam a quantidade de cromossomos e não funciona mais. Pode ser depois que ocorre a fecundação, o feto se torna inviável. Tem vários tipos. Qualquer coisa que impeça a reprodução, ele é um isolamento reprodutivo, tá? Nem vale a pena decorar todos os tipos. Aqui é isolamento geográfico, Ah, tá, entendi, obrigado. tá? E aí a gente tem a parte chata. Por quê? Porque isso daqui de vez em quando cai na Unicamp, de vez em quando cai na FUVEST, né? É coisa de arrombado pedir isso, mas faz sentido. Isso daqui não é aquela coisa idiota que eles pedem. É uma coisa que faz sentido. Então, nós temos a especiação e tipos de isolamento geográfico, tá? Então, nós temos a especiação que é alopátrica, a que é peripátrica, parapátrica e simpátrica. Pátria vem de pátria, certo? É o local ali, nativo, beleza? Alopátrica. Então, a gente tem a população original, tá? Aí, na alopátrica, o que que acontece, né? A gente pega e forma-se uma barreira geográfica. Eles não conseguem mais se comunicar. A evolução, né, de isolamento reprodutivo, tem isolamento, eles vão ter as mutações,
surgem duas espécies diferentes e depois some a barreira e eles conseguem se sobrepor sendo espécies diferentes, tudo bem? Tem um equilíbrio depois, tá? Então, isso é alopátrica. Alo são territórios diferentes, tudo bem? Peripátrica. O que que é o peripátrica? Então, esse daqui é o exemplo clássico de vicariância, vocês concordam comigo? Peripátrica. O que que é peripátrica? Um pouquinho dessa população vai para outra área nova, tá? Um habitat novo, entra em novo habitat. E aí esse habitat isolado gera uma nova espécie, e aí a gente tem o momento, um exemplo aqui do fundador. Então, primeiro aqui é vicariância, o segundo é dispersão, tá? Do efeito fundador, beleza? Parapátrica. Parapátrica, uma população se isola na periferia, existe uma conexão e mesmo assim a especiação acontece, tá? Existe a conexão entre os hábitats e ainda assim a especiação acontece. Isso acontece geralmente por conta de atitudes comportamentais, tá, gente? Então, vou dar um exemplo. Tem a população original, existe a competição aqui. Os organismos mais bem adaptados assumem sempre a posição central do nicho ecológico e expulsam, através da competição, os mais fracos e menos adaptados da região central. Eles vão para a periferia em direção à morte. Isso é algo similar? Faz sentido para vocês? Isso é familiar ou não? Né? Então, por exemplo, esse é o território dos leões. Os leões mais fortes vão ficar no meio, onde tem a melhor caça, e expulsam os leões mais fracos para a periferia, onde tem pouca caça, pouca comida e para a morte, tá? A ideia de centro e periferia, ela remete diretamente a esse modelo de competição, tá? Inclusive nos ambientes urbanos. Então, vamos lá. Era isso que eu queria falar do familiar. O que que acontece? Surge um novo habitat, né? Por alguma razão, a população descobre um novo habitat. Se esse habitat está na periferia, quem que vai descobrir o novo habitat? É a população central? É a população dominante da competição intraespecífica? Normalmente não. São os pares aqui. E eles vão para essa região para fugir da competição desses daqui, tá? Esse novo habitat, normalmente, ele é diferente do habitat original, porque se fosse igual, os bonitões iriam para lá para pegar também. Então, eles ficam aqui num habitat diferente, né? Eles já eram segregados já, porque a população central, ela busca os atributos aqui por comportamento de seleção sexual, que está concentrado na população central. Os fracotes, vamos dizer assim, de um jeito bem tosco, vão para lá, e acabam criando novos padrões aqui, vão sendo selecionados por um habitat diferente, tá? E ocorre um isolamento reprodutivo do ponto de vista comportamental, etológico. E aí sim nós temos duas espécies que depois se unem. Deu para entender? É bem mais raro isso do que isso daqui. Deu para sacar também, né? Aí o mais raro de todos, a simpátria. Simpátrica também. Tem uma mudança genética no meio da população e mesmo dentro da população surge uma nova espécie, tá? Por conta de uma mudança genética. Eu sei de dois casos que isso aconteceu. Primeiro caso, de formiga. As formigas mudaram o comportamento delas e aí elas não se encontravam mais, tá? E o segundo caso é de uma perereca. Teve uma mutação, uma perereca fêmea teve uma mutação na hora de fazer os ovos, nasceu uma população de pererecas que, que eram diurnas. Só que a população original era noturna. Só de trocar o fotoperíodo, a preferência do fotoperíodo, o que que acontece? Uma população não encontra mais a outra. Enquanto uma estava ativa, a outra estava dormindo, tá? E aí, ao longo do tempo, as condições do ambiente à noite são muito diferentes das condições do ambiente durante o dia. Vocês concordam comigo?
houve a seleção natural ao ponto que deu isolamento reprodutivo, tá? Então, a gente já identificou, os cientistas já identificaram algumas populações que, a partir de uma mudança genética que resultou numa mudança comportamental, mesmo compartilhando o mesmo habitat, se eles usam o habitat em horário diferente, foi possível a especiação nesse caso. Raro demais, muito raro, mas também é um dos modelos. Beleza? Dúvidas até agora? Professor, essa simpátria, né, que chama? Simpátrica. Ou simpatria. Ela tá associada com a origem da vida também, né? Porque, tipo, o ambiente ali seria as bactérias, né, no mar, e daí, tipo, vem a mutação e altera a espécie, né? Então, cara, bactéria é mais bizarro. Bactéria, ela fez uma mutação, tipo, já era. Nova espécie. É rápido assim, tipo? É unicelular. Ah, é o único, né? É Verdade. unicelular. Se ela teve uma mutação ali, já era. Nova espécie. Entendi. Por isso que a gente não deve brincar nem com vírus, nem com bactéria. Basta uma mutação para uma nova cepa. Quanto mais complexo é o organismo, mais difícil que tenha uma novidade ali, uma característica nova. Quanto mais simples, mais rápido. Agora imagina que uma bactéria fecha ciclo a cada 30 minutos, ela faz uma cópia dela mesma. Joga isso no ambiente, pra você tentar imaginar a taxa de mutação. É absurdamente alta. Aliás, bactérias é muito louco, tem uns artigos. Eu vou deixar a aula de bactérias só para não morrer o assunto aqui. Tem artigos que falam das bactérias com sistema com inteligência bacteriana. De alguma forma, uma colônia de bactérias, ela reage como se fosse um organismo. Elas conseguem se comunicar entre si e algumas tomam atitudes que são altruístas para tentar se defender contra antibiótico, por exemplo, e elas se auto-organizam, doam parte de DNA para que uma misture o DNA com a outra para tentar se defender até que uma consegue sobreviver, né? É muito legal, tem alguns artigos disso, de como que esses indivíduos que não têm conexão nenhuma entre si, nenhum sistema de comunicação que a gente reconheça, eles conseguem coordenar uma resistência a antibiótico. É muito massa. E aí que você começa a pensar, tem mais coisa além do que a gente vê, né? É sinistro, porque eu acho que até a parte da genética não tem muito a ver, né? Porque, se rola esse altruísmo, tipo, eles não são parentes, assim, tipo, Sim, diretamente, né? e aí? É muito louco. Eles fazem esses testes com bactérias, sabe? Ninguém consegue responder, só pra gente ficar. O que será que tá acontecendo? É muito massa, né? E o Thiago curtiu a armadura peniana. Esse comentário me faz ter medo quando eu olho para um comentário. Thiago Henrique Paz. Não é, não, Armadura porque, tipo... peniana, kkkk. Meu Deus, vai Não, mas como é que saber. funciona na aula de anatomia pro biólogo lá? Tipo, os caras inventam um monte de nome? Meu Deus, cara. Quê? Na aula de anatomia lá, quando você teve, tem um monte de nome esquisito, assim? Não, armadura peniana é uma armadura peniana, cara. Ah, mas não é muito, assim, É sei uma lá, não... projeção do exoesqueleto que forma uma armadura para proteger o pênis. Ele Beleza. tá curtindo, gente. Ele tá curtindo. Meu Deus, Thiago, que medo de você. Eu vou pensar na aula de evolução, não vou concluir meus pensamentos aqui. O que o cara tá pensando em armadura peniana, velho? Professor, Oi. no Alopátria, por exemplo, se ocorrer um terremoto, onde daí vai separar, por exemplo, separar dois pedaços de terra, essas espécies podem ter a junção no final? Sim, uma vez que ocorreu o isolamento reprodutivo, já são duas espécies. Aí se voltar a encontrar, nunca mais mistura. Esse último desenho ele quer simbolizar isso, viu, Will? Porque se acontecer, por exemplo, nesse momento aqui, né, você junta de novo e não concluir o isolamento reprodutivo, elas voltam a miscigenar e não vai ser duas espécies diferentes, entendeu? Você pode ter um hábitat isolado muito tempo e depois há o fluxo gênico e volta a ser uma espécie só.
Isso daqui é só para simbolizar que depois do isolamento reprodutivo conclui a especiação com a sobreposição das duas espécies. Beleza? Beleza. Bom, os principais mecanismos de isolamento reprodutivo, então, tem o temporal ou ambiental, né? Um bicho sai no verão, outro sai no inverno, usa o ambiente de forma diferente, a parte superior ou inferior de uma pedra no colchão rochoso. Isolamento etológico, né? Sei lá, surge na população uma fêmea que, em vez de querer o pavão mais colorido, quer o pavão mais escurinho. E talvez um simples padrão de escolha estética, né, mude todo o comportamento depois, né? Enfim. Isolamento mecânico, é a piroca não encaixa. Mortalidades pós-gamética, né? O que que acontece? Depois que o gameta pega e fecunda, pós-gamética não. Os espermatozoides morrem, por exemplo, tá? Mortalidade zigótica, na hora que forma o embrião já morre. Inviabilidade do híbrido, o híbrido está crescendo durante a gestação, depois ele morre, tá? Antes de nascer. Esterilidade do híbrido, que é o caso do Liger lá, que é ligre, né? Ou da mula. Beleza? Anagênese e cladogênese. Nós temos dois processos ocorrendo na natureza simultaneamente, tá? Nós temos a anagênese. A anagênese é como a espécie se modifica ao se adaptar ao ambiente, ao sofrer seleção natural durante o tempo, tá? A espécie, mesmo que ela não vá se dividir, ela está sofrendo mutações. Essas mutações estão passando por pressão de seleção e pode acontecer mudanças quanto à aparência, à estrutura e às características dessa espécie ao longo do tempo. Anagênese, lembra que ana é de finalidade, então é um processo que vai para o final, tá? E como essa espécie se modifica na linha do tempo. Tudo bem? A mesma espécie se modificando ao longo do tempo. Beleza? Não é aquela bendita imagem do macaquinho que vai levantando e vira homem e senta no computador. Não é isso, tá? Aquilo lá é bizarro, aquilo lá não faz sentido. Isso da anagênese sei lá, vamos pegar. Não estou achando nenhum exemplo bom agora de anagênese, que não seja inseto. Né? Mas enfim, deu para entender, né? Uma planta que vai se adaptando ao ambiente e tudo mais, sem que surja uma nova espécie, tá? O que é cladogênese? Cladogênese é o processo da evolução onde um ancestral comum dá origem a várias novas espécies. É a ramificação, é o surgimento de novas espécies. Então, sempre que eu falar cladogênese, vocês sabem, clado é isso daqui, de cladística, é estudar esses ramos aqui, tudo bem? Então, vai ficar mais fácil nas próximas aulas. Cladogênese, novas espécies surgem a partir de um ancestral comum, né? A nossa história evolutiva humana, ela está relacionada à cladogênese, beleza? Um ancestral comum deu origem a vários tipos de humanos, dentre eles nós, tá? E a anagênese é como cada espécie, desde que ela surge de um ancestral comum, então essa daqui surgiu, como que ela surge daqui, ó, imagina, ela é parecida, não é? Mesmo formato, ó. Ela, a partir do ancestral comum, ela vai se diversificar até assumir as características dela. É isso a anagênese. A anagênese é a lógica interna do desenvolvimento da espécie, a cladogênese é a lógica do surgimento de novas espécies. Beleza? Dúvidas ou não? Importante lembrar, então, que as variações que acontecem de uma espécie para outra vão depender das mutações, sempre. As mutações sempre é o acaso. A luta pela vida acontece entre os indivíduos e o meio ambiente, tá? Com a luta pela vida, a gente tem a ação da seleção natural que define quem tem fitness, né, para sobreviver e conseguir se reproduzir. Quem são os aptos, aptidão. Eu não gosto da palavra aptidão. Não existe uma palavra no português melhor do que fitness, né?
E aí a gente pegou a palavra fitness e usou ela errado ainda para pensar em crossfit, que é muito errado, né? Então vamos lá. Por fim, isolamento geográfico ou ainda sexual impede que características dos seres adaptados misturem-se com as características dos primitivos. O que é primitivo e adaptado? No senso comum, a gente olha para isso daqui, o primitivo é ancestral, certo? Aí, quando a gente tem novas espécies, o que vocês falam naturalmente são os mais evoluídos. Não existe mais evoluído, tá? Se você falar, olha, aquela espécie é mais evoluída, errou, sabe? Parece o Faustão gritando, errou! Não é feio falar isso. É que você não entendeu a evolução. Não existe mais ou menos evoluído. Existe os mais derivados, os mais adaptados, os que passaram mais tempo se adaptando ao ambiente, tá? Falar mais evoluído é errado. Nunca falem isso. Depois vai ficar mais claro. Dúvidas até agora? Nenhuma? Vou continuar. Enquanto o Thiago pensa na armadura peniana, a gente continua com a aula. Mano, não pode deixar escapar uma. Ah, cara, foi engraçado, velho. Nunca vi essa reação, o cara ficar dando risada, armadura peniana. Meu Deus, o que o cara tá pensando? Então vamos lá. Como saber se uma população está evoluindo? Assim, essa é a parte da aula que o Ricardo não gosta, tá? Tipo, eu acho uma grande besteira isso daqui. Só que faziam mais de 16 anos que não caía esse tema no vestibular. Aí o Bolsonaro ganhou, no segundo ano de Enem cai essa bendita dessa questão. Beleza? É por isso que foi incorporado com a ajuda da Paula. Minha noiva me ajudou fazendo os slides aqui. Ela mandou os dados para mim que eu estava com pressa, não conseguia fazer as coisas. Eu falei assim: não, você não vai dar essa matéria. Eu odeio essa matéria. Eu falei, então eu vou te ajudar. E ela mandou os dados, tá? Então vamos lá. Esse daqui eu tirei do livro que tem aqui em casa, que é excelente, Biologia de Campbell, recomendo. E vamos lá. C aqui é o locus gênico que codifica o pigmento floral. Peguei aquele exemplo, lembra o exemplo de codominância? Codominância não, dominância intermediária, da florzinha que é vermelha ou branca, o heterozigoto é rosa? Vocês lembram disso, né? A gente viu bastante lá na genética, né? Então, o locus C tem dois alelos, o CR e o CW, que eu esqueci de colocar, né? E aqui a gente tem o C é de cor R de red, de vermelho, ou CW de white, branco, tá? É que o livro é em inglês, foi traduzido, eles não traduziram isso daí. Então, o que que acontece? A gente tem dois alelos possíveis, o modelo clássico lá que a gente aprendeu, né? Para um dos locus gênico com dois alelos, somente 3 genótipos são possíveis. Quais são os genótipos que são possíveis? Né? Homozigoto vermelho, homozigoto branco ou heterozigoto. Fácil de entender isso agora, tá? E aí, como que a gente reconhece isso daqui na população, tá? A gente sabe que a taxa de distribuição desses alelos na população obedece essa distribuição aqui, de P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado, tá? Mas vamos lá. A soma da frequência desses três genótipos deve ser igual a 1 ou 100% em qualquer população, tá? Então é básico, 100% ou igual a 1, e aqui a gente vai pegar, somar esses três fatores e igualar a 1 para conseguir fazer as continhas, tá? E aí nós temos o equilíbrio de Hardy-Weinberg, que é essa porcaria que caiu no vestibular. Em uma população que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, os três genótipos irão aparecer em uma população nas seguintes proporções, tá? O que é isso? Se a população está nesse bendito desse equilíbrio que eu vou explicar para vocês, a gente pode dizer que tem essa proporção aqui, tá? P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado, onde p ao quadrado é a frequência esperada de um genótipo homozigoto dominante, 2pq é a frequência esperada do genótipo heterozigoto e q ao quadrado é a frequência esperada de um genótipo
homozigoto recessivo, tá? Aí, vamos lá. O que pode mudar o equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? O que pode fazer dar errado, dar ruim? Em populações reais, as frequências dos alelos ou genotípicas mudam ao longo do tempo. A gente sabe disso, é evolução, tá? O pool gênico é modificado quando as mutações alteram alelos, duplicam genes inteiros ou genes inteiros. Então, se tiver modificação, não pode ter o equilíbrio de Hardy-Weinberg, beleza? Não pode ter mutação. Quando que não tem mutação? Primeira coisa. Indivíduos cruzando com subgrupo da população como parentes mais próximos, endocruzamento, né? A mescla dos alelos ao acaso não ocorre e as frequências genotípicas mudam. Então, o que que acontece? Se tiver cruzamento próximo, né, se os cruzamentos não forem aleatórios, não pode ter o equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Diferenças na sobrevivência e no sucesso reprodutivo de indivíduos com diferentes genótipos mudam as frequências de alelo. Então, o que que acontece? Se a taxa de sobrevivência for diferente para indivíduos com genótipos diferentes, vulgo seleção natural funcionando, tá? Sobrevive o que é mais adaptado, que tem um genótipo melhor para aquele ambiente, não pode usar o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Quanto menor a população, mais provável a flutuação nas frequências dos alelos de uma geração para outra. Isso daqui, o que que é essa flutuação? Isso quer dizer a deriva genética, tá? Lembra lá na deriva genética, quanto maior a população, menor a chance de um gene desaparecer por deriva genética. Mas se a população for pequenininha, a chance é grande, tá? Então, em populações muito pequenas, não se aplica o equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Se são incluídos ou removidos genes em uma população, a frequência dos alelos pode mudar, tá? Então não pode incluir ou remover nenhum gene da população, tá? Resumindo, o que que mantém? O que que a gente precisa? A gente, para poder aplicar esse modelo, essa equaçãozinha matemática, a gente precisa de ausência de mutações. Mutações acontecem ao acaso, não foi o que eu falei? Como que você garante isso? Primeiro ponto. Cruzamento ao acaso. O que que é cruzamento ao acaso? Na população humana, eles adoram usar na população humana. Alguém pode explicar para mim o que que seria cruzamento ao acaso na população humana? Ó, eu não sei, não. Pode ser que eu fale merda, viu? Mas eu acho que é Por estupro, né? favor, fala outra merda para eu esquecer a armadura peniana, vai. Seria meio que um estupro, não sei. O cruzamento ao acaso pode ser, Thiago, mas vamos imaginar que a mulher que tome só dessa vez, vamos quebrar o galho para elas. Vamos imaginar, toda vez que a mulher tivesse no período fértil e desse vontade nela fazer sexo, ela pegava a primeira pessoa que tivesse mais próxima. Entendeu? Uhum. Opa, tô fértil. Cadê o primeiro? Não é o segundo, é o primeiro. Mas, tipo, do nada? Do nada, tipo, estou fértil, vou cruzar agora. Igual um inseto. Insetos fazem isso. Alguns deles que não têm seleção sexual. Tipo, a borboletinha tá lá, nossa, pronto, tenho energia, tá na hora de copular, hora de achar um macho. Achou um macho, copula e bota ovinho. Sem seleção sexual, sem nada. Sem seleção sexual. Agora, na população humana, a gente, além de seleção sexual, faz seleção social, não é? Se vocês analisarem, a Isso. maioria dos casais, eles pertencem à mesma faixa de nível socioeconômico, vamos dizer assim. Concordam ou não? Eu estou viajando. Que rico casa com rico, pobre casa com pobre. Ah, mas tem o fulano, é só aquele caso, e o resto? Então, os cruzamentos não são ao acaso na população humana. Tem padrão estético, tem seleção sexual e ainda tem classe social, tá? Aí, ausência de seleção natural. O
o que é ausência de seleção natural? Vocês conseguem traduzir para mim? Quando que não está acontecendo seleção natural? Em termos Quando o ambiente ecológicos, tem por favor. mudanças, Hã? se o ambiente não tem mudanças, O ambiente não tem mudança, que mais? não vai fazer com que a espécie tenha que mudar. Isso é uma coisa. Não tem mais Mas predador? não tem predador também. Olha só, duas coisas. Mais uma coisa. Tem recurso suficiente para todo mundo, não é? Porque se não tem recurso, tem competição. Mesmo que o ambiente não mude, vai ter seleção. Quem for mais adaptado, reproduz, não é? Então a população não pode ter atingido a capacidade de suporte do ambiente. Lembra lá da ecologia, tem que ter recurso sobrando. Senão tem competição intraespecífica. Não pode ter competição intraespecífica se não tem seleção natural. A seleção natural acontece diante da escassez de recurso. E aí serão selecionados os organismos que melhor se adaptam àquele tipo de ambiente, porque tem competição. Beleza? Então não pode ter. Vamos lá. Tamanho da populacional muito grande. Muito grande é muito grande mesmo. Nível continental cheio de gente, milhões de indivíduos. Tá? Ausência de fluxo gênico. Então, o que acontece? Não pode estar, por exemplo, a população do Brasil não pode estar recebendo um fluxo gênico de uma população que tem uma característica diferente, sei lá, vamos imaginar que... Não é o caso, população humana é meio merda falar isso, tá? Não se aplica. Vamos falar de boi? Boi é melhor, tá? Ser humano não faz sentido falar isso. Mas vamos imaginar que a população de gados do país, do Brasil, ela não pode receber a influência dos gados indianos, do gado indiano, entendeu? Não pode ter esse fluxo gênico, que são raças diferentes. Deu para entender melhor agora? Tá, então, para você ter esse bendito equilíbrio de Hardy-Weinberg, você precisa de tudo isso ao mesmo tempo, não é um só não, tá? Você tem que garantir que não tem mutação, você tem que garantir que os cruzamentos são ao acaso, você tem que... Então, assim, eu garanto agora que não tem mutação, mas cruzamentos ao acaso ao longo do tempo. Eu tenho que garantir durante um bom tempo não tenha mutação, tá? Eu tenho que garantir que tenha recurso sobrando para todo mundo. Eu tenho que garantir que essa população é muito grande, mas muito grande mesmo, e ainda tenha recurso para todo mundo, tá? E ainda tem que garantir que não chegue ninguém, não tenha migração de uma população que seja muito diferente. Beleza? Então, Ô, meu argumento professor, só existe no papel? Isso, Existe na obrigado. cabeça do Harvey Weinberg, só. Exatamente, Ele só em imaginou. um biólogo que não entendeu o que é biologia, porque quando você entende que a biologia é gradiente, você fala, que merda isso daqui, onde que eu aplico isso? Eu não consigo entender, sério, virou uma briga aqui em casa, né? Aqui a Paula tá super ocupada também, a gente precisa procurar artigo que fala de equilíbrio de Hardy-Weinberg para tentar entender. E se eu entender, eu estiver errado, eu volto aqui para falar que eu estava errado, tá? Porque para mim é uma grande merda. Digam. não, Tá? isso aí é muito idealista, né, esse equilíbrio, Totalmente né? utópico, né? Não faz sentido. É uma modelagem que não se aplica à realidade, né? Você tá mal brancão, Ricardo. Sim. É a luz branca aqui, ó. Vou botar uma luz cor-de-rosa. Ou verde. Verde deve ficar legal, né? Fica igual o Hulk. No meu computador, eu não sei se a minha tela que é zoada, mas você sempre parece o holograma da Princesa Leia. Azulzinho e brancão. Nossa, igual... Eu deixei meio azul de propósito, viu? Os meninos da manutenção falam ó, Smurf. Mas vamos lá. Aí a aplicação médica da equação de Hardy-Weinberg. Esse exemplo está no livro, tudo bem? O livro chama Biologia de Campbell, é um livro utilizado para ensinar biologia lá na Inglaterra. É muito bom esse livro, tá? Mas vamos lá. A equação, então, de Hardy-Weinberg pode ser utilizada para estimar a porcentagem de um alelo para a doença hereditária
desde que se atenda às suas condições. Então, exemplo, a doença fenilcetonúria, tá? Primeira condição atendida, mutações para fenilcetonúria são raras. Então, já começa ali, ó. A gente não está falando da evolução da população. A população evolui em relação a todos os genes ao mesmo tempo. Aqui está falando de um único gene, já tem essa incoerência, tá? Para um único gene, faz sentido você entender a distribuição dos alelos dentro da população, para fins de saúde pública. Faz sentido isso. Mas isso nem de perto significa evolução da espécie. Deu para entender? Então aqui se aplica esse caso, mas não tem nada a ver com evolução. E aí é vendido o Hardware, a população está evoluindo? Não. Para. Tipo, não diga sim ou não para a resposta. Para de falar besteira, não é assim que funciona, tá? Mas vamos lá. Então, para essa doença, o exemplo do livro traz, né? Primeira condição atendida, não tem mutações para ela, são muito raras. Então, não tem mutações significativas para criar novo tipo de fenilcetonúria, né? Não tem. Então, tem o normal e o doente só. Cruzamentos não aleatórios são raros. E aí, meu, tá para nascer quem me convença disso, porque a população dos Estados Unidos lá tá cheio de Mormon, tá? Eu quero ver quem me prova que não tem cruzamento não aleatório numa sociedade cheia de Mormon. Você pega Utah. Utah praticamente é todo mundo Mormon. Quem que me contou isso? Uma menina que veio de Utah para fazer um estágio aqui com um amigo meu, né? Eu abriguei ela um tempo para instruir, ela e uma colega, as duas vieram, né? E elas falavam, não, a gente acaba se casando, que as duas eram mormons, né? E aí eu perguntei um monte de coisa, elas falaram, não, melhorou muito, tá bem melhor do que era, que antes era um negócio meio louco, né? Elas mesmas falaram. Mas agora, mesmo assim, a gente é muito tradicional, a gente acaba casando só entre os mormons. Cadê a aleatoriedade do cruzamento? Então, já errou. Isso daqui está forçando a barra, tá? Seleção natural não tem efeito. Sobrevivência e sucesso reprodutivo para fenilcetonúria são normais, tá? E aí, o que que acontece, né? Pega aqui sobrevivência e sucesso em relação a essa doença que pode ser tratada, ignora todos os outros fatores, tipo, é uma abstração muito grande, eu não consigo ver o efeito prático disso daqui. Isso é uma crítica muito forte que eu estou fazendo, tá? Quanto ao ensino de biologia do país. Porque só porque é uma equação matemática que o arrombado do professor de biologia consegue entender, aí ele acha que ele sofreu, provavelmente, biólogos não gostam de matemática em geral, aí ele olha isso daqui e fala assim, nossa, eu consegui entender. Então é tão importante que eu vou cobrar isso em prova, sabe? É esse tipo de pensamento, porque não se aplica, tá? Mas aí tudo bem, aqui a gente assume que não tem seleção natural porque a doença não está atribuindo sobrevivência, né? Não existe efeito de deriva genética. Por quê? Nem explica por quê, não existe, tá? Tirei da onde? Vocês imaginem da onde tirou, da armadura peniana, saiu. Aí, fluxo gênico de outras populações no EUA, né? A mutação é a mesma em outros países. Então, mesmo que tenha o fluxo gênico entre populações diferentes, elas mantêm a mesma proporção. E o tamanho da população é muito grande. Então, vocês estão vendo que isso daqui, que está num livro didático reconhecido, é uma puta de uma forçação de barra, beleza? Aliás, estudos de genética no passado era só forçação de barra, os que eu li, pelo menos. E aí, pode ser, e aí a gente vai à frequência de indivíduos da população nascidos com a doença corresponde ao Q quadrado, tá? Que é a frequência de homozigotos recessivos. Isso faz sentido, né? Quem tem a doença é quem tem o gene recessivo. Quem tem o gene recessivo é caracterizado pelo Q ao quadrado, tá? Então, existe uma ocorrência de fenilcetonúria por 10 mil nascimentos. Então, a frequência de Q quadrado é igual a 0,0001. 1 dividido por 10 mil, tá? Dá isso aqui. Aí, a frequência Q do alelo recessivo é de raiz quadrada de 0,0001.
é 0,01. Isso significa que a frequência do alelo dominante, ele é complementar, tá? É sempre um total. Então, qual que é o complementar a 0,01? É 0,99. E aí, você descobriu, então, que a frequência é 0,99 do alelo, né? Você só tem 1% só de alelos que podem gerar fenilcetonúria na população. E aí a frequência de heterozigotos para fenilcetonúria é de 2 pq, né? 2 vezes 0,99, tá? Vezes 0,01. Você faz isso daqui e é aproximados 2% da população. Isso daqui é para você fazer uma estimativa de quanto da população, né, é heterozigota para essa doença, podendo imaginar, projetar no futuro quantos casos da doença você vai ter para deixar a saúde pública, as políticas de saúde pública ajustadas para isso, tá? Tá. Pode ser útil? Pode, mas eu acho uma forçação de barra enorme. Pode ser útil para a saúde pública? Pode, né? Melhor do que nada. Uma estimativa ruim é melhor do que não ter estimativa, mas esses princípios a teoria não atende nenhum, tá? É forçação de barra. Por isso que eu fico bravo. Por que diabos pedir um negócio, né, que não faz sentido e não é aplicável no vestibular, tá? É isso. O grande problema é esse, tá? A aplicação é isso aí que vocês viram, não tem mistério, é só aplicar essa fórmula aqui. Polinômio simples aí, distribuição comum, vocês já devem ter trombado com isso na matemática várias vezes, tá? Dúvidas? Ricardo, tipo, quem faz essas questões são pedagogos ou um biólogo, tipo, da área mesmo? Biólogo. Biólogo. Entendi. O problema é o seguinte, Thiago, acho que eu não falei aqui, eu falei nas outras salas. Assim, ó, são poucas as pessoas que estudam educação como professor, são pouquíssimas, essa é a realidade, tá? Quem estuda educação é pesquisador em educação, tá? O professor que está ali na prática, ele sempre está desgastado e não tem muito tempo para nada. E aí não vai estudar educação. Então ele tende a reproduzir tudo aquilo que ele viveu, tá? E ele tende a valorizar as coisas que foram difíceis para ele. A escola, para minha geração, ela foi quase um ato de tortura, embora a gente nunca vá admitir isso. Entendeu? A gente não vai admitir isso de jeito nenhum. A gente vai dizer que a geração de vocês que é fraca, mas a gente não vai admitir que a escola era uma tortura pra gente. E vai falar que a gente gostava, e de fato eu gostava, porque assim, a vida para mim fora da escola era tão mais torturante que eu gostava da tortura da escola, e não significa que não era torturante também, tá? Mas assim, precisou de muita maturidade emocional, de muita imersão para conseguir assumir isso. A maioria não vai assumir. E aí o que que acontece? Todo ser humano tem apego às coisas que lhe foram caras, né? Que lhe são caras, né? Pode ser coisa que você tem carinho por ela, ou que foi caro no ponto de vista energético e emocional que você pagou caro para ter. O que que os biólogos têm como caro? Meu, entender como o rim funciona é difícil pra cacete. Entendeu? O rim é embaçado. Quando você entende como o rim funciona, você fala, puta, se eu sou bom professor, meu aluno tem que saber isso também. E você vai cobrar dele. Então, o ciclo de Krebs, os hormônios femininos, a dinâmica dos hormônios femininos, né? O ciclo de Krebs, a síntese proteica, o funcionamento do rim, abertura de estômatos dentro de botânica, são coisas que são consideradas difíceis pela biologia. E aí você tem uma classe de professores que não deveriam ser chamados assim, só, né? São repetidores de conteúdo, que eles adoram pedir isso. Por quê? Porque é difícil, eu quero ver se sabe mesmo. Qual que é o sentido? Você está entendendo? Eu vejo todo o sentido do mundo de eu perguntar sobre o ciclo menstrual feminino, que é difícil, né? Mas faz parte da vida de todo mundo. Eu vejo sentido em perguntar como o rim funciona. É muito importante. Eu espero conseguir ensinar para vocês como o rim funciona, tá? Na hora que vocês entenderem como o rim funciona, você fala, epa, parei com a Coca-Cola.
É mais ou menos isso. Ah, pipoca com o filme eu parei também. Entendeu? É bem isso. Entendeu como o rim funciona? Você para de fazer idiotice. Ah, mas eu vou parar com tudo? Não. Você vai falar assim, não, tem um limite pro meu rim aguentar. Comeu um monte de pipoca com Coca-Cola, eu estourei o limite dele. Eu vou fazer outras coisas que ele aguenta. Fala, amigão, aguenta aí que nós vamos pra cima agora, né? Mas tem limite. Então, é importante perguntar isso. Como o estômago abre e fecha? É importante para você cuidar das suas plantas, cara. Você tá entendendo? É importante você entender física, é legal. Agora, equilíbrio de Hardy-Weinberg, só porque é uma equação matemática, o cara tem dificuldade, ele cobra, vai se ferrar. Não serve para nada. Entendeu? Por exemplo, eu estava ensinando para o segundo ano hoje, né? E eu lembrei, tem um dado lá, que as ligações entre a adenina e a timina, as bases nitrogenadas do DNA, tem duas pontes de hidrogênio, e entre a citosina e a guanina tem três. Eu decorei essa porcaria, para que que serve isso na minha vida? Eu decorei quando eu tinha idade de vocês. Era cobrado no vestibular, sumiu, graças a Deus, espero que nunca mais volte. Eu lembro de uma questão que era um segmento de DNA com as letrinhas lá, e a pergunta era quantas bases, quantas pontes de hidrogênio tem para estabilizar a molécula? Aí você tinha que pegar, contar quantos pares de adenina e timina tinham, multiplicar por 2, pegar quantos pares de guanina e citosina tinha, multiplicar por 3, somar tudo, né? Puta coisa de arrombado, cara. Para que que serve isso? Então, assim, a gente tem que pensar no que deve ser ensinado, no que deve ser cobrado, né? Ecologia, eu não vejo nada na ecologia que não faça sentido de ser cobrado. Tudo em ecologia é importante. Tudo, tudo você usa. É uma ciência de modelagem, modelagem de interação. Se você troca os elementos da ecologia e substitui por outros elementos como da economia, costuma dar certo. Entendeu? E aí eu vejo todo sentido de se cobrar a ecologia. Eu estou dando aula de diversidade hoje, de evolução. Vocês viram que eu já puxei um monte de conceito ecológico para amarrar e fazer sentido? Então faz todo sentido. Agora, equilíbrio de Hardy-Weinberg, para quê? Para que se pede isso numa prova? 16 anos sem pedir. E aí vem os belezas lá e tacam isso na prova, tá? Então a gente estava indo para um caminho bom. Se você eles erraram na mão aí nos últimos anos, erraram na mão, sim, muito específico. A prova antes dessa do equilíbrio de Hardy-Weinberg foi muito questionada por exigir um conhecimento que é conhecimento de professor de biologia e não de aluno de biologia do segundo ano, do ensino médio. Nossa, gaguejei agora, né? Mas aí sim é uma crítica, pô, erramos na mão, vamos dar um passo atrás, está avançando, a gente está perguntando coisa interessante. Você vai perguntar características da biologia celular que impactam na sua qualidade de vida. Isso é legal, vamos, né? É interessante, mas perguntar coisa por perguntar, meu, não faz sentido. Eu acho que tem um limite, né? E esse equilíbrio aí. Eu tenho essa crítica faz muito tempo. Eu participei num concurso para seleção de professor do Cotil, lá em Limeira. E o tema que caiu para os professores da aula foi equilíbrio de Hardy-Weinberg. Cara, que merda de tema, velho. Que merda de tema. Ainda bem que os caras, tinha muita gente boa e a gente conseguiu selecionar bem. A professora que foi selecionada, assim, espetacular, né? Mulher incrível, incrível. Ela conseguiu pegar o tema e fazer milagre. Mas o tema é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é um tema que serve para desconstruir. Eu acho que a única vantagem dele é mostrar aqui, ó, os pré-requisitos para que se atinja o equilíbrio de Hardy-Weinberg, na verdade, são inalcançáveis, porque isso está acontecendo o tempo todo em todas as populações, né? A seleção natural, ela só para quando não falta recurso. E a única espécie que não tem falta de recurso, no sentido de fome, é a humana, que ainda assim a gente optou politicamente a ter fome. A gente poderia ter superado e não superou. Então, pronto, se tem necessidade energética rolando em todas as populações, tem seleção natural, né? E você criar um. Esse modelo serve só para você ter algum tipo de parâmetro para estimar a porcentagem da população que pode carregar um gene que gera uma doença. Não, não vejo outra coisa. Se eu ver outra coisa, eu juro que eu trago para vocês. Eu vou tentar achar
alguma coisa que eu falo, não, aí se aplica, para isso serve, mas eu não achei, não. Beleza? É isso aí. Saquei. Dúvidas? Se não, terminamos. Nenhuma dúvida? Eu vou decidir a próxima aula se eu vou seguir em origem da vida ou se eu dou evolução humana. Não sei ainda. Mas você vai dar os dois temas de qualquer forma ou você vai escolher a ordem? Não, vou dar os dois de qualquer forma, Ah, fundamental. tá. Então aí a gente vai para a origem da vida, depois bactéria, fungos, protista e pau na máquina. Botânica, e vamos que vamos. Beleza? Isso aí então. Vocês estão liberados. Muito obrigado pela paciência.